o título desse debate é Teoria Unitária do Processo versus Teoria Geral do Processo. O vocábulo versus aí me parece transmitir uma mensagem assim, um exclui a outra necessariamente. Não sei se concordo com isso, vou chegar lá. Mas o que nós temos aqui é um debate de cariz gnoseológico, né? O trecho da filosofia que cuida da teoria do conhecimento. Um sujeito cognoscente diante de um objeto em cognição. No direito, a gnoseologia se dá entre o jurista e a norma, em síntese. E na filosofia isso é muito importante, né? Entre Platão e Kant é possível identificar um deslocar do a priori do objeto e de maneira muito resumida. Edmund Husserl falará em a priori da Lebenswelt, né, do mundo da vida, das a priori der Lebenswelt, e assim por diante. E com o direito não seria diferente, e nem mesmo com o processo. Mas vejam, a gnoseologia aqui é do processo. Se no direito é do jurista com a norma, no processo passa a ser do processualista com a norma processual, ou do processualista com o instituto processo, o processo instituição. Por que eu estou fazendo esse aviso? Porque se se pretende construir uma teoria geral do processo, é preciso, pois, que a teorização geral seja do processo. No Brasil, a dita teoria geral do processo descambou para uma teoria geral da jurisdição. E refletindo, pensando, pesquisando, eu acabei encontrando uma versão facsímile da ata fundante da matéria Teoria Geral do Processo, né, da ata que fundou isso na USP, no Largo de São Francisco, em 1973, e lá a assinatura da professora Ada, do Dinamarco, do Araújo Sintra, etc. E eu separei um bom trecho do que seria a matéria que eles entenderam por teoria geral do processo. Vejam só, eu vou pedir licença para ler os itens que compõem o primeiro semestre do segundo ano ali de teoria geral do processo. A matéria teria 1 ano e o primeiro semestre teria, entre outros itens, esses aqui que eu vou mostrar agora, tá? Vou pedir licença para ler, ainda não vou fazer nenhum juízo crítico sobre isso, mas preste atenção no objeto posto em cognição diante do suposto processualista na USP. Vejam só, item 6 da ementa. Conceito e espécies de jurisdição. Retrospecto histórico. Princípios fundamentais da jurisdição. 7. Jurisdição no Estado moderno, contenciosa e voluntária. 8. Jurisdição civil e penal, atividade judicial integrativa do Estado. 9. Limites pessoais, imunidades e territoriais da jurisdição. 10. O Poder Judiciário, sua unidade funcional e as restrições a essa unidade, órgãos da jurisdição. 11. Garantias do Poder Judiciário e limites constitucionais. 12. Organização judiciária. 13. Organização da Justiça Federal e do Trabalho. 14. Eu estou terminando. 14. Organização Judiciária do Estado de São Paulo. 15. Órgãos auxiliares da Justiça. E 16. Ministério Público. Como se percebe, no segundo semestre a coisa fica talvez mais procedimental ou mais processual, não sei. Mas no primeiro semestre, dá para notar que a grade é substancialmente jurisdicional. Não há aqui uma teoria substancialmente geral do processo, se se quiser falar num transcendente, e nem uma teoria geral do procedimento, se se quiser falar no imanente. Aliás, convertendo, nós temos muito mais uma teoria geral da jurisdição, no âmbito transcendental, e uma teoria geral do Estado juiz, no âmbito da imanência. Por que eu estou falando disso? Foi muito útil também para a minha fala um livro do professor Mário Ferreira dos Santos sobre gnoseologia. Eu vou falar muito em gnoseologia hoje. Ele tem um livro chamado Filosofia da Crise. E ele fala algo mais ou menos assim. Quando o sujeito cognoscente
opera escolhas de objeto, ele faz um balanceamento axiológico. Ao focar em X e se distanciar de Y, ele valora X e pretere Y. Quando a USP pensou, com todo respeito, evidentemente, ao curso da USP, mas quando a USP, nesse momento, pensou, vamos fazer uma teoria geral da jurisdição composta por esse objeto, ela balanceou axiologicamente o que para ela seria processo. E como nós vimos, um bom trecho dessa gnoseologia abrangia um objeto de jurisdição e não de processo. Então, a primeira conclusão que eu apresento aqui é: a USP não construiu uma teoria geral do processo. E vejam, talvez haja um debate depois, mais ou menos assim. Ah, você é ou não é garantista se você for adepto da teoria unitária ou da teoria geral? Eu não acredito nisso. Eu acho que é possível ser garantista sendo adepto, sim, de uma teoria geral do processo. Porque as teorias gerais entre nós são comuns. É frequente falar isso. O Kelsen, por exemplo, fez Grundes einer allgemeinen Theorie des Staates, ou seja, grandes linhas de uma teoria geral do Estado. Não tem problema nenhum fazer isso. É comum, é frequente entre nós. Miguel Reale definiu teoria geral como um grau maior de abstração de determinado instituto, matéria, tema jurídico, baseado no direito positivo com utilidade prática. Mas veja, sem menosprezar o ordenamento jurídico. Então, quando eu defendo aqui a possibilidade, já dá para perceber isso, a possibilidade de teoria geral do processo, eu entendo que se faça uma teoria geral, e eu vou ser eloquente, do processo, e não uma teoria geral da jurisdição. Guilherme Recena Costa escreveu algo mais ou menos assim: a elaboração de uma teoria geral, entre aspas, é o resultado de um exercício intelectual de abstração, sendo que, por meio desse esforço metodológico, são identificadas categorias gerais comuns a uma série de elementos concretos no intuito de oferecer uma visão panorâmica e uma explicação coerente de determinado objeto de estudo. É tão simples quanto parece. Mas vejam, se colocar diante do sujeito cognoscente a jurisdição e dar o nome e atribuir o nome processo, você confunde a mentalidade coletiva. A minha graduação, eu me formei na Universidade Estadual de Maringá. E o livro base, na teoria geral do processo, era justamente aquele clássico, né? 30 e tantas edições, Teoria Geral do Processo. Ada Pellegrini Grinover, Araújo Sintra e Cândido Rangel de Dinamarca. O sumário é mais ou menos esse aqui que eu mostrei para vocês. Jurisdição, jurisdição, juiz, órgãos da jurisdição, juiz. Veja, eu não estou falando que não é possível estudar uma teoria geral da jurisdição. Na última RBD Pro, tem um texto meu lá, noções, críticas sobre o conceito de jurisdição e nossa doutrina, algo mais ou menos assim. Não tem problema nenhum, você pode e até deve estudar a jurisdição. É um objeto epistêmico válido, deve ser estudado, mas não é processo. Até há e encontra relação com o processo, mas não é processo e também não é procedimento. Diego Krevren, um grande amigo, está presente aqui, escreveu algo mais ou menos assim: a linguagem do processo deve ser uma linguagem constitucional. Se há uma instituição de garantia, se está na Constituição, essa é a linguagem que deve ser feita. A Constituição fala, de um lado, de processo e, de outro, de jurisdição. A jurisdição tem, pelo menos na grade aqui da USP, né, órgãos da jurisdição, atributos do juiz, garantias do judiciário, tudo isso é uma matéria mais constitucional, é um caráter orgânico do Estado, e não propriamente de processo. O Eduardo José da Fonseca Costa escreveu num texto justamente o seguinte, eu não sei se ele partiu da mesma premissa que eu, provavelmente com mais base, mas ele falou algo mais ou menos assim: a ciência dita processual brasileira é qualquer coisa, menos uma ciência processual. Ela é, muitas vezes, uma ciência jurisdicional e, algumas vezes, uma ciência procedimental. É mais ou menos essa trilha que eu segui para essa fala aqui de hoje. Então, aonde eu quero chegar?
A assim chamada teoria unitária do processo não passa de uma verdadeira teoria geral do processo. Pelo menos é o que eu tendo a concluir. Mas ela tem uma vantagem. O nome teoria unitária do processo, hoje no Brasil, tem uma vantagem. É uma vantagem semiótica, simbológica. Falar em teoria unitária do processo é lembrar, opa, nós temos uma teoria do processo, nós temos o processo, ele é um objeto epistêmico, ele é posto em cognição. Vamos fazer uma gnoseologia do processo, do processualista e da processualística. Até então nós fizemos um processualista travestido, ou melhor, um jurisdicionalista travestido de um processualista, estudando uma processualística travestida de jurisdicionalística. Então você passa a pensar em processo no juiz. Quais são os efeitos práticos disso? São muitos. Eu separei aqui, por exemplo, um texto do Hermes Zanetti Jr. e do Gustavo Matede Reggiani, acho que fala assim o nome dele, na Repro, a revista de processo, número 248. Esses autores escreveram, ou melhor, trouxeram, abre aspas, sugestões pragmáticas para respeitar a ideologia de efetividade do CPC de 2015. Isso no bojo da estabilização da tutela. E o discurso dos autores é mais ou menos o seguinte: devemos efetivar direitos no mundo real. E aí eles citam Bobbio, mundo real. O trabalho dessa doutrina, que eu acabei de citar, do Zanetti e do Matede, está na, abre aspas, efetividade da tutela antecipada antecedente com a noção de dogmática operativa. Eu não sei o que eles queriam dizer com ideologia da efetividade e também não sei o que eles querem dizer com dogmática operativa. Mas o texto traz um viés instrumentalista do tipo gerencial, segundo um tipo ideal, que eu encontrei num texto também do Eduardo José da Fonseca Costa, mas veja, a imputação ao texto do Zanetti e do Matede é minha. O tipo ideal é construído pelo Eduardo José da Fonseca Costa. Oi, mais 5, tudo bem. E eles concluem mais ou menos assim, olha, quem ganha com isso aqui são todos. Quem ganha é a justiça civil. E vejam, olha como o foco está na jurisdição. Vamos economizar procedimento, porque quem ganha são todos. Quem ganha é a justiça civil. A justiça civil agradece. Eles escrevem assim, todos ganham. Quem que ganha com isso? A jurisdição. Afinal, a jurisdição é processo, segundo a mentalidade criada. Você paga taxa pelo serviço forense, mas vamos economizar. É serviço forense, mas não importa. Vamos economizar. Todos vão ganhar. A jurisdição é o processo. E por trás, há algo escondido. Eu sempre falo isso, né? Em tudo da vida, há filosofia por trás. Muitas vezes escondida. Na dogmática criada pela USP, há muito da filosofia hegeliana. Um atributo publicista e estatalista do processo. Em Hegel, abre aspas, vou citar o Hegel agora, os seus princípios da filosofia do direito, com tradução do Orlando Vitorino. Abre aspas, o Estado, como realidade em ato da vontade substancial, realidade que esta adquire na consciência particular de si universalizada, é racional em si e para si. Esta unidade substancial é um fim próprio absoluto, imóvel. Nele a liberdade obtém seu valor supremo. E assim este último fim possui um direito soberano perante os indivíduos que, em serem membros do Estado, têm o seu mais elevado dever. Isso influenciou bastante o caráter publicista do processo. O Liebman é citado num trecho por Dinamarco, e ele coloca num tom até de deboche, na minha opinião, pejorativo. Ele concluiu mais ou menos assim, o processo não é um negócio em família. Por isso que a gente teve muita alergia para reconhecer os negócios processuais. Por isso que ainda se tem muita dificuldade para limitar os poderes do juiz com negócios processuais. Afinal de contas, se processo é jurisdição, e se a jurisdição é vista com esse tom hegeliano de todo-poderoso, de que nós vamos resolver, de que eu tenho a água benta da racionalidade, as partes não têm o direito de resolver suas próprias coisas. Só para terminar, eu vou extrapolar 1 ou 2 minutos do tempo, tá? Outro exemplo prático da repercussão que isso tem entre nós. Não precisa me responder, mas pensa nos seus tempos de graduação. Claro, pode haver exceções. Eu vou falar do meu, pelo menos.
houve certo desdém da arbitragem. A gente não via muito bem a arbitragem. Não caía bem. Não, um privado julgar, que negócio é esse? Né? Quem disse? E veja, para legitimar a arbitragem, o que a gente pergunta o seguinte: a arbitragem é jurisdição? Ah, não, é título judicial, está lá no CPC. Não cabe cognição do juiz estatal sobre isso. E eu já vi juiz bravo falando assim: não, onde já se viu uma junta médica julgar algo sobre erro médico? Eu sou juiz, eu vou garantir, eu sou melhor que a junta médica para esse objeto posto em cognição. Outro exemplo. Só para citar aqui, né? No primeiro volume, a antiga teoria geral do processo, Marinoni escreveu: a jurisdição seria um projeto neoliberal. Essa é a mentalidade instalada. É uma mentalidade pública, publicista. O Estado é o melhor e ele pode resolver os conflitos. Vou dar outro exemplo, e aí eu já estou perto de fechar, 17 minutos. Semana passada, há 2 semanas, eu dei aula numa pós-graduação coordenada pelo Rafael Veríssimo, que está sentado ali na frente. E aí, a minha matéria era atos processuais. E, portanto, fatos processuais, eu tive que falar também de negócios processuais. E eu dei uma teoria geral de negócio jurídico, etc. e tal. Aí, eu defendi, numa altura, que o juiz não poderia controlar. Ele pode controlar, sim, o plano de validade do negócio, mas ele não poderia controlar o mérito do negócio. Ou seja, se um consumidor, ainda que seja consumidor, ainda que haja suporte fático para a relação de consumo, em uma audiência, aceita um acordo, o juiz não pode controlar o fim do acordo. O juiz não pode falar: está injusto. E eu falei: olha, é ato jurídico estrito sensu. Acordo no processo em cognição é ato jurídico em estrito sensu. O juiz não pode modular os efeitos disso. Mas a gente vê isso por aí. A gente encontra juiz que quer controlar esse tipo de coisa. Abre conjur, abre qualquer coisa. Tem juiz que quer controlar a partilha. Não é justo. Mas espera aí. O juiz tem que controlar a minha vida? E vejam, olha como a lógica muda quando a gente vai para a administração pública. Quando a gente estuda ato administrativo, é engraçado, né? O ato vinculado, ou melhor, o ato discricionário, para falar em tipo ideal, né? O juiz pode controlar o seu plano de validade, mas nunca o seu plano de mérito, nunca a sua conveniência e a sua oportunidade. Por quê? Porque violaria a separação de poderes. Mas vejam, quando é para sustentar uma autopoiese estatal, tudo bem. Agora, quando é vontade privada, você não vê isso na doutrina, ou em boa parte dela. Há quem defenda, de fato, que o juiz tem que controlar acordo. E isso me parece decorrer dessa influência publicista que eu mencionei há pouco. Isso também me faz lembrar de um texto do amigo Lúcio Delfino, que ele disse algo mais ou menos assim no Consultor Jurídico, né? Eu estou acabando, 19 minutos. Vamos mal quando o juiz, anti-herói por excelência, deseja ser o herói. Ou também o meu amigo Antônio Carvalho. Onde que está o Antônio? Está ali em cima. Ele fala algo mais ou menos assim: a gente criou, e aí ele cita o Dinamarco. Pode me corrigir se eu estiver errado, mas ele fala algo mais ou menos assim: a gente está criando um tipo de juiz, antena, formiga atômica, que quer cuidar da vida privada, que quer se meter na discricionariedade particular. E tudo bem a discricionariedade estatal, mas a do particular eu vou cuidar. E isso tudo decorre desse modelo de jurisdição. Para fechar, de uma vez por todas, 20 minutos, só para encerrar, eu citaria aqui duas coisas, né? A gente pega nos manuais por aí. Algo mais ou menos assim a narrativa, né? No princípio eram trevas, tudo se resolvia com autotutela, tudo era na força bruta. Surgiu o Estado moderno, e o item 7 lá da ementa da USP fala em jurisdição no Estado moderno, não é à toa. Surgiu o Estado moderno e ele monopolizou para si a jurisdição. E desde então estamos salvos. Heterocomposição de um ente público e distante. Por isso que a gente não liga muito para a arbitragem, por isso que a gente menospreza a vontade das partes no processo, e assim por diante. É como se não houvesse processualística e nem jurisdição antes do Estado, como se não fosse um fenômeno, um objeto cultural apto a ser estudado. Na próxima, acho que na próxima RBD Pro, deve sair um texto meu sobre a jurisdição no Império Bizantino com um recorte em Justiniano. Não tinha Estado moderno.
Vocês vão negar que existe ali jurisdição ou processo? Fica um questionamento. E mais, vou dar outro exemplo para encerrar de vez. Eu não sei, eu não tenho certeza dessa ideia de que o Estado realmente monopolizou a jurisdição. Eu dou um exemplo do direito canônico, mas tem um outro que eu acho bem interessante. No esporte. Eu gosto muito de Fórmula 1. Quem cuida de Fórmula 1 é a FIA, um órgão privado europeu. Em 2008, o filho do Nelson Piquet, vou jogar o verbo assim, ó, teria lançado o veículo contra o muro, de propósito. E numa situação qualquer lá, com o safety car e com os boxes, o Fernando Alonso ganharia a corrida com um carro bem mediano, era a Renault da época. E ele ganhou a corrida. Vejam, a FIA julgou o caso, um órgão privado. O Briatore, que era o chefe da Renault, foi punido, eu não sei se foi por tempo indeterminado, ou para sempre, ou por muitos anos, mas ele foi proibido de comparecer a qualquer evento da FIA. Nós estamos falando da profissão de um sujeito e da impossibilidade de ele comparecer a um local que ele sempre compareceu a vida toda para trabalhar. E o Estado nunca se meteu nisso. Fica o questionamento apenas para que vocês talvez reflitam sobre o suposto monopólio da jurisdição sobre nós e também para responder a pergunta, né? As categorias comuns ou a Constituição? Acho que os dois, teoria unitária ou teoria geral do processo. Para mim, tanto faz, é uma questão de nomenclatura. O Eric Voegelin mostra como quem domina a linguagem domina o poder. Talvez seja o caso, para quem defende uma genuína teoria geral do processo, falar sim em uma teoria unitária do processo. Mas tudo bem falar em teoria geral do processo, desde que a teoria geral seja do processo. Obrigado, pessoal. Então, a inquisição, a pergunta, o nosso questionamento do painel diz respeito a qual seria o ponto de partida epistemológico para uma teoria processual englobante, a Constituição ou as categorias comuns do procedimento penal e civil. Acredito que, para responder essa indagação, é muito importante que nós façamos aqui um apanhado histórico, ainda que breve, acerca do surgimento do direito processual e da sua evolução, aí, que ocorreu a partir do processualismo científico alemão do século XIX, uma vez que foi o processualismo científico alemão que deu origem aí ao surgimento da teoria geral do processo. Então, nós podemos recordar que no início do século XIX, com os estudos realizados pela teoria civilista, teoria a qual ficou conhecida, né, cujo desenvolvimento ocorreu na Idade da Inocência, e isso justamente porque era uma época em que a diferenciação entre direito material e direito processual era incipiente. Então, os juristas que desenvolviam a teoria civilista da ação sequer sabiam, né, que estavam desenvolvendo essa teoria civilista acerca da ação. De todo modo, né, o principal expoente da teoria civilista da ação foi Savigny, e nessa época nós podemos visualizar que o estudo do direito processual ele carecia de caráter científico, uma vez que ele era tido como um mero apêndice do direito material e, inclusive, tido como se fosse aí fruto das relações privadas. Então, nós não tínhamos o direito processual como uma ciência autônoma. Na época em que foi, então, desenvolvida a teoria civilista da ação, a ação significava o direito de ir a juízo, e esse direito de ir a juízo era uma decorrência da violação do direito material, na medida em que esse fenômeno ficou conhecido como metamorfose do direito, ou seja, para que eu pudesse falar em ação, era imprescindível a existência de um direito material, a violação a esse direito material, e da violação do direito material é que resultava, portanto, a ação. De modo que, se não houvesse direito material, não teria como ocorrer essa violação ao direito material. E se não ocorresse a violação ao direito material, eu não poderia falar em ação. Então, o que a gente consegue visualizar nessa teoria civilista é que, de certo modo, o direito processual acaba sendo absorvido pelo direito material, na medida em que justamente foi denominada de teoria civilista, porque o foco dessa teoria era o direito civil, o direito material e não o direito processual, que ficava, então, num segundo plano. De toda sorte, nós tivemos aí inúmeros marcos teóricos, né, que acarretaram na superação desses estudos desenvolvidos pela teoria civilista,
e também, consequentemente, então, no surgimento de uma teoria geral do processo. E dentre esses marcos teóricos, nós temos que ressaltar aqui para o nosso foco do painel, no mínimo 2 marcos teóricos. O primeiro marco teórico, então, nós temos que mencionar a famosa polêmica travada entre Wincha e Mutter. Né? Essa polêmica ocorreu entre os anos de 1856 e 1857 e tinha como pano de fundo exatamente um conceito de ação desenvolvido pelo imperador Romano Celso. Dessa polêmica, nós temos aqui que mencionar 2 contribuições de suma importância realizadas por Mutter. A primeira delas, então, nós podemos mencionar a dupla transposição da ação, no sentido de que Mutter vem e desvincula a ação do plano do direito material para o plano do direito processual e também vem e desvincula a ação do plano do direito privado para o plano do direito público. Então, Mutter vem e afirma, sim, a ação é um direito público e esse direito público, ele afirma que pertence às partes, no sentido de que é um direito das partes requerer a tutela jurisdicional frente ao Estado, mas também vem e diz que sim, a ação é um direito público, mas também pertence ao Estado, né, de ir contra o indivíduo que desobedecesse aqui a nossa ordem jurídica. Então, apesar do fato, já nesse primeiro momento, de Mutter ter desvinculado a ação do direito material, que era então o cerne da teoria civilista, transportando-a, portanto, para o plano do direito processual, nós conseguimos visualizar que nós temos uma imagem, uma figura de ação com cariz totalmente publicista. O segundo marco teórico que nós temos que ressaltar aqui ficou a cabo, então, de Oscar Biloff, né, que em 1868, com a sua teoria das exceções processuais e pressupostos processuais, no mesmo sentido desenvolvido por Mutter, ele dá um passo a mais. Na medida em que ele observa que na estrutura do processo, né, existe uma relação jurídica desenvolvida entre, de um lado, os funcionários do Estado, personificado na figura do juiz, e, de outro lado, então, os indivíduos, que são, portanto, sujeitos distintos daqueles sujeitos, né, de uma relação de direito privado. Razão pela qual, então, Biloff vem e conclui que, a partir desse fato, o processo deixa de ser coisa das partes, não mais pertence às partes, e sim passa o processo a ser visualizado como uma relação jurídica de direito público. E essa ideia de ação de processo como uma relação jurídica de direito público, ele fortalece quando desenvolve a sua teoria dos pressupostos processuais, porque ele para e pensa, bom, se o processo não é mais coisa das partes, e sim é uma relação jurídica de direito público, uma vez que se desenvolve na figura do Estado, há também a possibilidade do juiz conhecer, inclusive de ofício, acerca desses pressupostos processuais. Então, esses são os 2 endereços teóricos que iniciam, né, o processualismo científico alemão e dão, então, abrem o caminho para que se possa formar uma teoria geral do processo. Diante dessa breve explanação, aqui a gente já consegue visualizar um grande problema, e esse problema é justamente no modo de pensar o processo. Uma vez que já em Biloff nós conseguimos visualizar o processo como um instrumento da jurisdição. E esse entendimento de Biloff se justifica justamente por quê? Porque Biloff foi um dos precursores do movimento do direito livre e deixou seu posicionamento muito claro quando escreveu o seu livro Lei e Magistratura, em 1885, de que sim, o juiz deveria ser dotado de amplos poderes materiais e, caso entendesse necessário, poderia o juiz, inclusive, julgar ignorando a própria lei. Na sequência, então, desse apanhado histórico, nós temos que mencionar que o jurista Franz Klein, né, que era, então, o ministro da Justiça do Império Austríaco-Húngaro, e dando continuidade ao pensamento de Biloff, ele vem e é responsável pela ordenança processual austríaca de 1885, mas que entrou em vigor somente em 1889. Franz Klein, ele enxergava o processo como uma instituição de bem-estar social, voltada, portanto, ao Estado. Então, ele vem e diz, sim,
é necessário que do processo pudesse, então, realizar a justiça social. E por que é tão importante nós mencionarmos aqui Franz Klein? Justamente porque foi ele o responsável em fazer a ponte entre o processualismo científico alemão, propugnado, portanto, por Windscheid, e Biloff, e o processualismo científico italiano, cujo principal expoente foi Chiovenda. Chiovenda, então, sofreu grande influência de Franz Klein, defendendo também no mesmo sentido a necessidade de amplos poderes materiais ao juiz, e ele justifica, sim, é necessário que o juiz seja dotado de amplos poderes materiais, porque o juiz poderia, inclusive, reduzir as desigualdades entre as partes. Então, o que Chiovenda afirma? Ele defende a existência de um juiz assistencialista, né, um juiz paternalista. Então, Chiovenda e a sua escola formaram a teoria geral do processo na Itália, e nós já conseguimos visualizar uma teoria geral do processo totalmente voltada à jurisdição. Dito isso, então, nós podemos fazer um salto aqui para o Brasil e mencionarmos, num primeiro momento, nosso Código de Processo Civil de 1939, o qual deixou aí de modo implícito, expresso, melhor dizendo, né, a adoção dos marcos teóricos, tanto de Franz Klein quanto de Chiovenda. Mas esse verniz científico em relação ao direito processual, nós podemos mencionar que somente ocorreu com a vinda de Liebman ao Brasil e, posteriormente, com a formação da Escola Paulista de Processo, que nós podemos, né, nós iniciamos a falar de uma teoria geral do processo aqui no cenário brasileiro, e esse foi justamente o pano de fundo do CPC de 73. Bom, dando continuidade, então, já chegamos à nossa teoria geral do processo e nós conseguimos visualizar que a teoria geral do processo aqui no cenário brasileiro também, desde a sua origem, ela tem uma visão totalmente autoritária. Então, nós temos uma teoria geral do processo em que a menor preocupação dessa teoria dita do processo é justamente o processo. Por isso que a gente até costuma falar em teoria geral do processo sem processo. Uma vez que, ainda que de modo um pouco velado, a principal preocupação dessa teoria geral do processo não é o processo, mas sim a jurisdição. Além disso, em relação à teoria geral do processo, nós temos que mencionar outro aspecto, que é o seguinte: a base normativa para a teoria geral do processo que ela segue, portanto, não é outra senão o direito infraconstitucional. De modo mais específico, os códigos procedimentais civis, que extraem, né, nós extraímos, então, do Código de Procedimento Civil as categorias fundamentais. Isso tudo autorizou com que os procedimentalistas civis construíssem, então, um castelo de conceitos que facilmente seriam incorporados, num segundo momento, aos demais procedimentos. E para nós podermos visualizar isso, basta nós recordarmos as tentativas de incorporações das novidades civis, né, novidades procedimentais civis, como, por exemplo, a cooperação processual, que se encontra no artigo 6º do Código de Processo Civil, a possibilidade de dinamização do ônus da prova, do artigo 373, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, e a flexibilização procedimental do artigo 139, inciso 6º do Código de Processo Civil, que são incorporados aonde? No procedimento penal. E tudo isso aconteceu em razão do quê? Da boa e velha teoria geral do processo. De tudo que a gente falou até agora, nós podemos fazer uma observação em relação a esse resumo, desse apanhado histórico, no sentido de que a teoria geral do processo, ela nunca observou a primordial diferença entre processo e jurisdição, uma vez que visualiza o processo como um instrumento da jurisdição, esquecendo, portanto, da origem do sentido qual foi criado, né? Como, então, uma garantia contra-jurisdicional, uma garantia contra o poder do Estado, né? Ideias essas formuladas a partir da Magna Carta Inglesa de 1215. E, infelizmente, no lugar, né, desse sentido originário do processo, sobressaíram ideias como, por exemplo, o processo é um instrumento da jurisdição, ou ainda o processo é um instrumento de realização do direito material.
quando, na verdade, o que realiza o direito material é a jurisdição e não o processo. E é interessante essa ideia de processo como instrumento de realização do direito material, que tem os principais expoentes aqui, que ecoam tanto no Rio Grande do Sul quanto aqui em Paraná, que eles verificam que a função principal do processo seria o quê? A tutela dos direitos e, inclusive, afirmam isso ainda em pleno 2018. De todo modo, fica aqui o recado. Continuando, então, o cerne da questão é que a jurisdição é um poder, e esse poder comumente é exercido pelo Estado, e consiste, então, na aplicação imparcial do direito ao caso concreto. Tendo em vista, então, que a jurisdição é um poder, o exercício desse poder pode implicar aqui, então, em limitações na vida, na liberdade e no patrimônio dos indivíduos. E diante da possibilidade dessa interferência, é que há necessidade de nós não pensarmos mais o processo como um instrumento da jurisdição. E sim, nós temos que visualizar um processo como um direito fundamental de resistência, um direito contra o exercício arbitrário do Estado. E essa visualização, esse modo de pensar o processo como uma garantia contra-jurisdicional, não pode ter outro ponto de partida senão a Constituição. E tendo em vista que a Constituição ela tem como um binômio poder-garantia, sempre que houver um poder da Constituição, sempre haverá de existir uma garantia. Não é por motivo que a Constituição vem e trabalha a jurisdição dentro dos poderes do Estado, no título 3, e trabalha o processo dentro das garantias e direitos fundamentais do título 2. 4 minutos? Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos acelerar um pouquinho. Então, não há outra dúvida, né, que o nosso objeto normativo da teoria geral do processo é, sim, a Constituição. E tendo em vista que a Constituição ela não faz diferenciações entre penal, civil, trabalho, enfim, o estudo das garantias contrajurisdicionais não pode ter outro objeto, outro pano de fundo, senão direito procedimentalista, né, para os procedimentos. Então, tentando aqui me encaminhar, com base em tudo que foi dito, é que, juntamente aqui com os colegas da BDPRO, nós defendemos, então, uma teoria unitária constitucional do processo, uma teoria que visualiza o processo contra uma garantia, como uma garantia contra-jurisdicional, né, mais importante que qualquer outro procedimentalismo, acima dos procedimentalismos, e também uma teoria unitária constitucional, justamente porque a sua base normativa é, sim, a Constituição. Então, nós saltamos de uma velha teoria geral do processo, que se focava exclusivamente na jurisdição, e passamos a falar em uma teoria unitária constitucional do processo. Então, respondendo à nossa indagação inicial, a fonte epistemológica para uma teoria processual englobante é, sim, a Constituição e não as categorias comuns aos procedimentos penal e civil. É isso. Enfim, a minha missão aqui não é uma missão muito simples, porque, afinal de contas, eu sou professora de processo civil, né? E, como todo professor de processo civil, a gente acaba tendo uma tendência de defender uma teoria geral do processo civil. Eu leciono essa disciplina já há mais de 10 anos e eu confesso que a teoria geral do processo que eu leciono em sala de aula é a teoria geral do processo civil. Pelo menos hoje em dia, as instituições onde eu leciono, a gente já consegue compreender que a teoria geral do processo civil fica dentro da disciplina de processo civil, portanto, acaba ficando, né, menos conflituosa a situação. Mas o fato é que, quando eu recebi o convite do professor Eduardo, e ele me perguntou, então, sobre qual tema eu gostaria de conversar com vocês nessa manhã, eu disse, bom, como professora de teoria geral do processo civil, eu acho que seria importante pensar o outro lado do direito processual, que seria, então, o processo penal. E, então, eu aceitei esse desafio
de participar dessa discussão a respeito da existência ou não de uma teoria unitária do direito processual. Essa apresentação não é minha, né? Não, de uma teoria unitária do direito processual ou de uma teoria dualista do direito processual. E, para isso, eu fui estudar, então, o que dizem os penalistas, os estudiosos do direito processual penal, para poder entender um pouco do que é realmente essa discussão sobre uma teoria unitária ou uma teoria dualista. Até eu peço licença para vocês, eu vou ter que ler aqui alguns pontos, porque realmente muita coisa que eu aprendi aqui para essa apresentação, para mim, são algumas novidades, justamente por conta da minha total falta de contato com o direito processual penal que eu acabei fazendo aqui para essa apresentação. Tá? Então, a questão que se coloca aqui nesse painel é justamente a respeito da possibilidade de se reconhecer a existência de uma teoria unitária do processo, uma teoria unitária do direito processual. De um lado, há aqueles que defendam, então, uma teoria unitária do direito processual civil e do direito processual penal, mesmo com o reconhecimento de que seriam, então, dois ramos distintos, mas que seriam, então, dois ramos distintos de um mesmo sistema. E existem aqueles que sustentam o dualismo entre o direito processual civil e o direito processual penal, dada a sua diferença substancial, e que, portanto, seriam dois sistemas processuais absolutamente diferentes. Inicialmente, numa pesquisa mais rápida, a gente consegue identificar que aqueles que falam da existência de uma teoria unitária usam como argumento justamente os institutos da jurisdição, da ação e do processo, como sendo, então, idênticos tanto no direito processual penal quanto no direito processual civil. Mas aí eu fiz aquele esforço de pesquisa e fui buscar, então, quais seriam os argumentos dos estudiosos do direito processual penal contrários a essa teoria unitária do direito processual, né? E aí, então, eu fui descobrindo que realmente as diferenças são bem grandes, as diferenças são bastante profundas. E aí, a partir dessa descoberta que eu fiz sobre as diferenças, é que eu trouxe para vocês, então, uma proposta a respeito de uma possível teoria unitária do direito processual. Então, só vou elencar aqui algumas coisas que provavelmente para vocês não são novidade nenhuma, mas que eu peço licença para apresentar, porque vão acabar me ajudando a chegar à minha conclusão, né? Os principais argumentos daqueles que defendem, então, uma teoria dualista do processo, a diferença entre o direito processual penal e o direito processual civil. Primeiro, o objeto essencial do direito processual penal é necessariamente uma relação de direito público e, portanto, a pretensão punitiva do Estado. Enquanto no processo civil, o objeto é, regra geral, uma relação de direito privado. Não sempre, mas é o que acaba sendo a regra, né? A relação, portanto, no processo penal envolve a liberdade do indivíduo. E no processo civil, na maioria das situações, o que se discutem são questões patrimoniais. No processo civil, existem partes, no verdadeiro sentido do termo parte, enquanto que no processo penal esse conceito de parte adquire um significado impróprio, especialmente naquilo que se refere à atuação do Ministério Público. O processo penal é um instrumento indispensável para a aplicação da lei penal. O processo civil, em contrapartida, nem sempre é necessário, ou seja, as relações jurídicas no direito civil, elas se realizam mesmo sem a atuação do processo civil, enquanto no processo penal isso é absolutamente impossível. O poder dispositivo das partes no processo penal é bastante reduzido, praticamente inexistente, enquanto no processo civil, hoje se fala, sim, num aumento do poder das partes dentro do processo, especialmente quando se trata da questão referente aos negócios processuais, que estão previstos lá no artigo 190 do Código de Processo Civil. No que diz respeito ao próprio conceito de ação, né? Ninguém está obrigado a exercer o direito de ação na esfera civil, enquanto na esfera penal existe uma obrigatoriedade da atuação no Ministério Público, especialmente nos casos da ação penal pública incondicionada. A técnica processual é diferente nos atos procedimentais do processo penal, que seriam, então, marcados pela oralidade, enquanto o processo civil a gente tem o oposto, né? A prática de atos processuais eminentemente escritos, ainda que hoje a gente se caminhe em direção a uma certa oralidade mesmo no processo civil.
No processo civil, vigora preponderantemente a ideia de verdade formal, embora isso seja bastante discutível, mas no processo penal ainda se discute a questão da verdade real. No processo penal, a forma é garantia e limite de poder, é limite ao poder de punir exercido pelo Estado, que é exercido em detrimento da liberdade da parte. Enquanto que no processo civil, a formalidade, desde que não haja prejuízo para as partes, ela pode, em muitos momentos, ser relativizada. No processo penal, essa relativização da formalidade é impossível, né? Porque a não observância da forma sempre traz prejuízo para a parte. No processo penal, o ônus probatório é de quem acusa, enquanto no processo civil existe a possibilidade de uma distribuição dinâmica do ônus da prova. E mesmo a distribuição estática do ônus da prova já se fazia numa maneira diferenciada em relação ao processo penal. E, por fim, ainda uma última diferença é o tratamento que é dado à revelia no processo penal. Ele é diferente do tratamento que é dado à revelia no processo civil, né? Porque, afinal de contas, no processo penal, a única presunção que prevalece sempre é a presunção de inocência, né? Então, diante de tantos argumentos contrários à existência de uma teoria unitária do direito processual, qual seria, então, o caminho, a possibilidade, como é que seria possível construir uma teoria geral do processo aqui dentro do direito brasileiro a partir dessas diferenças todas, né? Então, como construir epistemologicamente uma teoria do direito processual, uma teoria geral do processo ou uma teoria unitária do processo? E aqui realmente eu concordo com o professor Marcelo, eu também não consigo enxergar uma diferença entre a teoria geral do processo versus a teoria unitária, né? No primeiro momento, me parece que as duas seriam a mesma coisa. Então, para enfrentar essa tarefa, né, de definir para vocês ou tentar construir uma teoria geral do processo, a primeira coisa é tentar explicar o que seria uma teoria. E uma teoria, então, é tida como um conjunto de conceitos que são coerentemente sistematizados a respeito de uma determinada realidade. Portanto, a teoria não fornece o conhecimento direto e imediato da realidade, mas proporciona os instrumentos que possibilitam a sua interpretação e a sua significação. A existência de uma teoria exige que os conceitos que a englobam estejam devidamente organizados, que sejam coerentes e que estejam logicamente estruturados. Portanto, para o desenvolvimento de uma teoria, sempre se parte de um conceito central e, a partir dela, então, é que será construído aquela teia de saberes complementares entre si referentes àquela teoria. A teoria geral do processo, ou uma teoria unitária do processo, seria, portanto, uma disciplina eminentemente teórica, que teria por objetivo a compreensão dos princípios das garantias e dos institutos fundamentais do sistema processual. É um verdadeiro programa, um conjunto de ideias e de estudos que pode, então, levar à construção dos elementos teóricos de uma teoria processual. Por meio da teoria do processo, então, seria possível sistematizar e estudar todas as nuances de uma teoria processual. A teoria geral do processo, então, ela trata dos conceitos fundamentais do direito processual ligados às garantias constitucionais e, portanto, assim como disse a professora Natasha, não é possível se pensar numa teoria do processo sem compreender que essa teoria do processo ela deve partir do direito constitucional, ela deve ter por fonte a nossa Constituição. Serve, então, para a compreensão de qualquer tipo de processo, essa teoria do processo com base constitucional. E ela não deve ser confundida com a ciência processual, pois a teoria do processo trata dos conceitos fundamentais primários, que seriam as garantias constitucionais do processo. E aí o professor Fred Didier, ele tem uma obra em que ele tenta, né, fazer lá uma explicação, é um texto dele, um livro em que ele fala da teoria geral do processo, essa desconhecida, mas ele disse, então, que o conjunto, que a teoria geral do processo, ou a teoria do processo, não é o conjunto das normas processuais, porque a norma processual, a normatividade processual, ela faz parte da ciência processual. E aí, então, já me encaminhando para o fim e sendo bastante objetiva, né, na verdade,
A meu ver, não seriam, então, os conceitos fundamentais pertencentes à chamada trilogia fundamental do direito processual, que poderão realizar essa aproximação entre o direito processual civil e o direito processual penal, permitindo a construção de uma teoria unitária do processo, né? Mas sim os princípios constitucionais do processo, as garantias constitucionais do processo, especialmente a garantia do devido processo legal, a garantia da ampla defesa, do contraditório e a isonomia processual, que são, então, tratadas da mesma maneira e com o mesmo peso, com a mesma importância no direito processual civil e no direito processual penal. A teoria geral do processo, então, que pode ser construída dentro do nosso sistema jurídico seria uma teoria geral do processo constitucionalizado, uma teoria constitucionalizada com base nas garantias constitucionais do processo. Afinal de contas, né, ninguém pode deixar de entender ou de compreender ou de aceitar a aplicação do princípio, por exemplo, do devido processo legal, tanto dentro do direito penal quanto no direito processual civil, com a mesma importância e com a mesma força, né? Portanto, aí já me encaminhando para uma conclusão, né, não seria a prevalência, o que está em debate, na verdade, não é a prevalência de uma teoria unicista ou de uma teoria pluralista do processo, mas o que se desponta é a inegável existência de uma teoria do processo pelo estudo convergente dos princípios fundamentais da ampla defesa, do contraditório, da isonomia entre as partes do devido processo legal. Também referentes à instituição do processo como aspectos inafastáveis da construção dos procedimentos quando se põem em conflito os direitos, sejam direitos garantias assegurados pela norma constitucional ou outros direitos atinentes a bens da vida jurídica criados na norma infraconstitucional. E aí, por fim, o princípio constitucional, os princípios constitucionais, eles ganham força e devem, portanto, ser considerados para a construção, então, daquilo que eu entendo. Seria uma teoria unitária do processo. Portanto, a minha proposta epistemológica é justamente uma base constitucional. E acho que a discussão é bastante pertinente, essencialmente porque estamos num período de comemorações em relação aos 30 anos do nosso texto constitucional. E eu acredito que esse debate da construção de uma teoria processual a partir da Constituição não poderia ser mais atual. Muito obrigada. Bom, eu vou estabelecer aqui duas premissas do meu raciocínio, que são premissas teóricas, que são autores que eu estudo já há algum tempo, que são basicamente o professor Nelson Saldanha e o Edgar Morin. Então, além do Ovídio, que é uma influência importante para mim também. Então, a partir desses dois autores, eu vou construir a minha fala. Eu me refiro ao professor Nelson Saldanha especificamente numa passagem dele, no livro da Teologia e Metodologia, em que ele faz a distinção da ideologia em sentido amplo e em sentido estrito. Observe uma coisa, não sei se é algo que vocês já tinham percebido, mas usualmente você vê os autores tratando de ideologia no âmbito do direito processual ou no âmbito do direito procedimental, e às vezes você compara um autor com o outro, né, tratando desse mesmo tema, né, supostamente do mesmo objeto, ideologia, e aparentemente parece que eles estão falando coisas, né, totalmente diferentes. Não porque o ponto de vista deles seja antagônico, mas porque parece que eles estão realmente olhando para realidades completamente diversas. Nada obstante, ambos estejam tratando de ideologia. Para mim, um exemplo muito claro é se você comparar tudo que o professor Barbosa Moreira escreveu no âmbito da ideologia. Ele tem vários ensaios naquela obra, né, temas do professor Barbosa Moreira. Há vários ensaios ali tratando da ideologia, criticando o que ele chamava de neoprivatismo e assim por diante. E comparem imediatamente a obra do professor Ovídio Baptista da Silva. Confrontem essas obras, sobretudo o trabalho, né, a que me parece a opus magnum dele, Processo e Ideologia. E você pensa, mas eles estão tratando ambos da mesma coisa, processo e ideologia?
Porque você não consegue estabelecer um diálogo entre esses autores. Você efetivamente não consegue. E foi uma ficha que caiu, uma luz que se acendeu para mim, quando eu estava pesquisando para efeito de tese, para efeito de doutorado, quando eu me deparei com as obras do Ovídio, em específico, e uma obra coordenada pelo professor Juan Monteiro Aroca, que é um professor espanhol, catedrático da Universidade de Valência, que inclusive foi magistrado. Então ele coordena uma obra que é Processo Civil e Ideologia, com ensaios de vários autores ibero-americanos, inclusive com o ensaio do professor Barbosa Moreira. E lendo essa obra do professor Juan Monteiro Aroca, lendo os ensaios dele, inclusive, nela, eu percebi que, confrontando com a professora Ovídio, que não tinha absolutamente nada a ver. Ambas praticamente com o mesmo título, Processo e Ideologia, uma delas, né, Processo Civil e Ideologia, mas vamos abstrair aqui rapidamente o civil. Então, ambas com a ideia de processo e ideologia, mas não havia em absoluto qualquer diálogo com qualquer dos autores. Com qualquer dos autores. Aqui, repito, não porque parte de premissas distintas, mas porque pareciam que estavam realmente olhando para horizontes completamente diversos. E isso ficou mais claro para mim quando, em contato, né, com essas ideias do professor Nelson Saldanha, repito, na obra da Teologia e Metodologia, ele faz a distinção entre ideologia em sentido amplo e ideologia em sentido estrito, que eu acho que é minimamente uma forma de você trabalhar com ideologia. E aí, para ele, ideologia em sentido amplo, quase toda manifestação do pensamento cultural, ela é influenciada por um paradigma científico. E aí, né, nesse sentido, eu tenho ideologia em sentido amplo. Ao passo que a ideologia em sentido estrito é aquela que tem um compromisso, né, ou a luta contra, né, ou pelo poder. E isso iluminou um horizonte para mim, que eu realmente não tinha visto isso em nenhum outro autor, ao menos de processo civil, certamente não. Porque quando eu pude perceber o quê? Que o Ovídio ele estava muito mais ligado, ou praticamente, exclusivamente nessa parte da ideologia em sentido amplo, preocupado com a influência do racionalismo, né? Do paradigma racionalista, como ele gostava de se referir, na teoria do direito processual ou no âmbito do processo civil. Ao passo que o Barbosa Moreira e os autores que escreveram nessa obra, juntamente com o Juan Monteiro Aroca, então o professor Adolfo Alvarado Velhoso, por exemplo, que estará aqui conosco, mais preocupados com a ideologia em sentido estrito. Sem que eles propriamente se dessem conta disso, sem que, abordando o assunto, eles esclarecessem para o seu auditório, para os seus leitores, o seu respectivo lugar de fala. Do tipo, a minha abordagem, ela se dá aqui, ela enaltece, ela enfatiza a ideologia em sentido amplo. Ou a minha abordagem, ela enaltece, ela enfatiza a ideologia em sentido estrito. Bom, isso, portanto, uma primeira premissa. A segunda premissa, aqui agora, a partir do Edgar Morin, é na ideia de complexidade. E quando ele fala de complexidade, quando ele fala em paradigma da complexidade ou epistemologia da complexidade, ele entende complexo, né, como aquilo que foi tecido conjunto. E faz uma crítica muito grande ao paradigma da ciência moderna, ao paradigma racionalista, para usar a expressão ovidiana, porque é um paradigma que trabalhava com a noção de disjunção. Ele separa o conhecimento. Ele separa o conhecimento nas suas mínimas frações, né, o objeto nas suas mínimas frações, né, num viés cartesiano, para se chegar justamente à unidade, ao simples, e a partir do simples ir montando novamente tudo, né, e esse seria o caminho do conhecimento. E parte-se naturalmente também, paradigma da ciência moderna, da noção de que a complexidade ou o caos ela é meramente aparente, porque a partir do conhecimento racional você consegue organizar, você consegue conhecer. E de modo que, e aí vejam a crítica, né? Se eu trabalho com a noção de paradigma da complexidade, eu não posso trabalhar com essa ideia de simplificação, de disjunção do saber. Eu preciso, né, tratar das coisas, tudo que foi tecido conjunto, eu preciso tratar
em conjunto. Aqui vai uma crítica, por exemplo, aos autores que tratam de poderes instrutórios e que fazem uma dupla disjunção. Porque tratam dos poderes instrutórios à luz tão somente da dogmática. Ora, né, mas e aí o que você está falando? Né? À luz da dogmática, você não pode reduzir esse tema ou esse objeto tão somente à dogmática processual. Ou, pior, né, ao direito positivo. Você não fez nada. E ainda no âmbito do direito positivo, eles tratam apenas dos poderes instrutórios. Não tratam, né, de outras questões que são afetas a isso. Ao menos no Brasil, muito claramente. A noção de oralidade, por exemplo, não tem, penso eu, como você falar de poderes instrutórios sem falar de oralidade. E não tem como você falar de poderes instrutórios e de oralidade sem falar de livre convencimento motivado. Esses são temas que estão umbilicalmente ligados. Leia-se, né? Foram tecidos em conjunto. Não tem como eu simplificar, separar, né? Naturalmente, quem fazendo isso é em prejuízo da compreensão da temática. Daí porque você vê tantos autores que são a favor, né, dos poderes instrutórios. Vejam que aqui eu tenho uma dupla disjunção. E ainda existe uma disjunção que é científica, do tipo ignorar o que outros saberes, coloquemos assim, está aqui o Eduardo, por exemplo, que pode tratar muito bem disso, o que a psicologia comportamental cognitiva ela fala sobre isso. Como é que eu vou ignorar o que a psicologia comportamental cognitiva ela fala sobre a iniciativa probatória do magistrado? Não tem como. Não tem como. Então, fica, né, uma análise naturalmente empobrecida. Isso para mostrar para vocês só alguns desdobramentos da aplicação do paradigma da simplificação. E que a gente faz isso diuturnamente. Eu analisei isso a miúde na minha dissertação de mestrado, né, que deu origem a um livro sobre teoria geral do processo. Bom, se eu parto, portanto, dessa premissa, eu não posso, assim me parece também, acreditar que seja possível tratar de uma teoria do processo tão somente a partir de um viés de ideologia em sentido amplo ou tão somente a partir de um viés de ideologia em sentido estrito. Porque, em assim fazendo, eu estaria também incorrendo no mesmo problema, na disjunção, na separação, na simplificação. E de modo que me parece que foi justamente o que esses autores que eu mencionei fizeram. Todos eles. O próprio Ovídio, e aqui é uma crítica, mas no sentido de diálogo, né? Eu penso que não há forma melhor de homenagear a memória do professor Ovídio Batista que dialogando com o seu pensamento, né? Criticando, eventualmente mostrando no que a gente pode ir além, né? Então, com ele e a partir dele. E ele era um autor que ficou realmente mais focado, para não dizer restrito, ao âmbito da ideologia em sentido amplo. Ao passo que o Barbosa Moreira ficou mais focado ou restrito no âmbito da ideologia em sentido estrito. De modo que a contribuição ela acaba sendo limitada, né? E isso está presente justamente na teoria do processo. De tudo que foi falado aqui, se você pegar a teoria que hoje é desenvolvida pelo professor Fred Dias Júnior, por exemplo, naquela obra, né, Teoria Geral do Processo, essa desconhecida, você percebe o quê? Que ele está ali estritamente no plano, ou supostamente, né, no plano da ideologia em sentido amplo. Então, ele se preocupa em construir uma teoria de pretensões universalistas sobre a teoria do processo estribada num castelo conceitual. Então, o que você tem ali é o conceitualismo, né? Ainda hoje, né, o professor Maurício Cunha comentou comigo sobre conceitualismo. A obra do professor Fred Dias Júnior é um exemplo, a meu ver, bastante categórico, né, da influência do conceitualismo. Então, da forma como ele constrói ali em conceitos lógicos jurídicos, conceitos jurídicos positivos, né, e aquilo explicaria o fenômeno jurídico em qualquer face da Terra. Em qualquer face da Terra, né? A teoria dele tem essa pretensão. Ao passo que a teoria do Dinamarco, da professora Ada Pellegrini, do professor Araújo Sintra, né, ela está focada justamente na ideologia em sentido estrito. E parte do princípio de que o processo é instrumento da jurisdição, né, como foi muito bem colocado aqui pela professora Natasha, né, e como foi colocado também pelo professor Marcelo. Então, processo é instrumento da jurisdição. Vejam, para mim tem uma frase do Freud aqui que é seminal, que explica isso muito bem, né? Quando Pedro me fala sobre Paulo,
eu sei mais sobre Pedro que sobre Paulo. Né? Quando um instrumentalista ele fala sobre a jurisdição, você sabe apenas de jurisdição. Sobre processo, perdão. Né? Quando um instrumentalista ele fala sobre processo, você só sabe de jurisdição. Você não sabe de processo. Para mim, foi emblemática a leitura que o professor Marcelo fez do currículo da disciplina, tal e qual originariamente idealizada. Talvez seja o mesmo currículo ainda hoje, com alguns retoques, né, pontuais. Mas você sai de uma disciplina cujo nome é Teoria Geral do Processo, mas você aprendeu sobre jurisdição. Afinal de contas, por que eu preciso aprender sobre processo se o processo é instrumento da jurisdição? Né? Instrumento de quem a utiliza. E aí, vejam, a partir daí você consegue perceber por que a maior parte da doutrina brasileira, ou da doutrina, da processualística em geral, ela é a favor, perdão, dos poderes instrutórios, ela é contra, né, a diminuição, ela é contra os negócios processuais, em muitos sentidos, como foi colocado, né, pelo professor Marcelo. É claro, se processo é instrumento da jurisdição, o processo é instrumento do juiz. Isso nessa premissa que me parece equivocada. Ele não se presta às partes, ele serve ao juiz, ele serve ao poder. E a grande questão é, essa teoria ela é adequada à ordem jurídica brasileira? Ela tem sustentação na ordem jurídica brasileira? E aí vejam, eu disse para vocês, penso eu que não é possível separar o fenômeno processual. A análise do fenômeno processual ela não pode ficar só na ideologia em sentido amplo ou só na ideologia em sentido estrito. Então, eu vou colocar aqui ideologia em sentido amplo, né, numa ideia filosófico-epistemológica e ideologia em sentido estrito, político-normativa. Acredito eu que, na teoria do processo, eu preciso considerar essas duas coisas. E aí, repito, né, na TGP engendrada, né, ou idealizada pelo professor Fred Dias Jr., repito, a partir do paradigma científico formado no século XVI e século XVII, é importante estabelecer, né, que o pensamento dele tem relação com algo que foi se formando paulatinamente desde o século XVII, né, sobretudo no século XVIII, você tem esse engajamento. Então, com o racionalismo, com o pensamento sistemático, com o conceitualismo. E na teoria do professor Cândido Dinamarca, você tem o quê? Você tem, como foi enaltecido aqui as questões históricas também, o estatalismo, o publicismo, o processo como instrumento, a trilogia estrutural. Mas, da mesma forma que uma dessas visões ela é empobrecida do ponto de vista científico, né, ela tem claramente um viés com o poder, um compromisso com o poder. Penso eu que, né, já para me encaminhar para o final, penso eu que, tal e qual pensada pelo professor Fred Dias Jr., a TGP ela está comprometida com um paradigma científico que já deu provas suficientes que não funciona. Lógico que o paradigma da ciência moderna ele foi importante para o desenvolvimento de uma série de tecnologias, para que a gente pudesse compreender a realidade, intervir na realidade, etc. Mas ele está superado. Não tem como vocês partir da ideia de simplicidade, estabilidade e objetividade do conhecimento, que são os pressupostos epistemológicos da ciência moderna, que é justamente o que ele faz. É justamente o que ele faz. Por outro lado, eu não posso esquecer o viés político-normativo. E eu não posso olhar para o fenômeno processual desprezando o que está na Constituição. E a Constituição diz no artigo 5º, dentre as garantias fundamentais, ela fala em devido processo. Ela não fala em devido processo cooperativo, é importante dizer isso. Ela não fala em devido processo leal. E se está na Constituição, talvez não faça sentido eu falar em devido processo legal. O devido processo é um só, é constitucional. E, historicamente, como foi colocado aqui também, o processo ele surgiu com uma limitação contra o poder, que foi justamente o que foi desenvolvido ou vem sendo desenvolvido entre nós pelo professor Eduardo Costa. Então, o processo, quando você olha para o processo ele não é instrumento. O processo é uma instituição de garantia que limita o poder. E para tanto, um dos principais fundamentos, né, e vejam que isso já está na contramão do que, basicamente, quase toda a doutrina no Brasil vem defendendo, o processo ele tem, consubstancial à noção de processo, a repartição de funções. A repartição. E não comunidade de trabalho.
Me parece que isso se choca com a ideia de Constituição, isso se choca com a ideia de devido processo. Então, na noção de processo, né, olhando para a Constituição, é consubstancial a noção de repartição de funções. E essa noção de repartição de funções, né, que já vem entre nós, talvez sejam pioneiros os trabalhos no âmbito do processo civil brasileiro, do professor Glauco Gumerato. Essa noção de repartição de funções, ela se estriba, sobretudo, na imparcialidade funcional, objetiva, na noção de impartialidade. Então, para fechar, e aí a gente partir para os debates, já voltando aqui para as perguntas, qual o ponto de partida epistemológico para uma teoria processual englobante, a Constituição, ou as categorias comuns aos procedimentos civil e penal? Bom, a letra B foi justamente o que se tentou criar, a TGP, vamos colocar aqui, de cariz ou de origem uspiana. Aquelas categorias comuns, né, para o dinamarco, a instrumentalidade é o que forjaria a plataforma comum entre qualquer ramo processual. E o dinamarco ele faz questão, em mais de uma passagem do livro, A Instrumentalidade do Processo, em falar que a seiva, né, que alimenta o poder, né, também ela tem relação em comum com qualquer ramo processual. Então, me parece que não é possível sustentar isso. Ainda que, posteriormente, você tenha aquela ideia, né, nas obras dele, acredito que nas diferentes edições, né, ele tenta ligar também aos princípios constitucionais, como foi colocado aqui pela professora Andresa, né, os princípios comuns ao direito processual. Então, em diferentes edições, ele coloca isso também. Mas, quando foi construída, quando foi idealizada, né, e a noção de instrumentalidade, como isso foi muito bem demonstrado pelo professor Calmon de Passos, não tinha nem qualquer relação com a constitucionalização do processo. Isso veio depois, né? Isso foi uma forma de se arquitetar, ou de se construir em supostas bases mais sólidas a teoria do processo. De modo que, a meu ver, se eu não posso restringir o fenômeno processual, né, apenas a um viés filosófico epistemológico, ideologia em sentido amplo, mas se eu preciso trabalhar também com a ideia de o viés político-normativo, ideologia em sentido estrito, né, eu tenho que partir da Constituição. Para explicar, né, uma teoria do processo, eu tenho que partir da Constituição. E por que uma teoria unitária do processo? Porque ela parte justamente da noção de devido processo. Lógico que ela tem pretensão sistemática, né, mas ela não tem a pretensão sistemática da ciência moderna. Então, essa teoria unitária do processo, penso eu, ela já trabalha com a noção de complexidade. Então, sem mais, agradeço a atenção de todos, devolvo a palavra para o nosso coordenador. Dizer que a discussão que nós travamos aqui hoje é uma discussão de extrema importância prática. Ela não é uma discussão exclusivamente teórica. A gente se perguntar, uma teoria do processo, ela deve ser uma descrição comparativa da legislação que existe, ou ela deve mirar a Constituição Federal? Né? A quem serve o processo, afinal de contas? E essa conversa que a gente tem de precisamos abrir mão das formalidades, né? O juiz pode abrir mão da formalidade pensando em a quem serve o processo afinal. E o legislador pode abrir mão de qualquer espécie de formalidade também. E aí dizer assim, a gente tem uns problemas de verdade muito práticos que a gente poderia talvez pensar de maneira diferente se a gente voltasse a se perguntar a partir de onde uma teoria do processo. Vou dar um exemplo, eu dou aula na pós um tanto de procedimento do juizado especial. E daí eu costumo dizer que o juizado especial é um bumba meu boi. Primeiro porque é pensado para ser um negócio simples, mas exige um esforço de compreensão, sabe? E segundo porque tem de norte a sul do Brasil e em cada lugar funciona de um jeito diferente. Então vou falar do juizado lá em Londrina, né? O juizado especial civil estadual em Londrina admite tutela antecipada, apesar de não haver previsão na lei 9.099. Tem que, por uma questão da teoria geral, aplicar subsidiariamente e tudo mais. Mas não admite recurso contra essa decisão, porque não tem na lei específica. Então, quer dizer, a gente faz uma importação, assim, uma aplicação subsidiária pelas metades.
E sem pensar a quem o processo deve servir ou como limite do quê. Porque pensem só, o juizado vai para o juizado especial, vejam vocês a aplicação prática da coisa. O autor vai para o juizado especial, pede tutela antecipada. Se ele não consegue, ele pode desistir da ação. E aí ele propõe na vara comum. Você não tem prevenção para esse tipo de coisa. E se ele não conseguir no primeiro grau, ele recorre. Agora, o réu não pode falar. Imagina, o autor vai, propõe ação, pede a tutela antecipada, consegue. O réu não pode falar, olha, aqui como não tem recurso, eu não quero brincar nessa Nárnia. Né? Não faz sentido, precisa ter recurso. Não, e assim, a gente não se questiona muito sobre isso, então a importância prática. São outro exemplo. E vejam isso, só aplicação dentro do próprio processo civil. Execução fiscal. A gente continua exigindo garantia para o devedor poder se defender por meio de embargos. Mas aí não tem efeito suspensivo. Você aplica subsidiariamente o código para uma coisa, não aplica para outra. Essa semana, o Conselho Nacional de Justiça disse, você não precisa ter advogado em conciliação. Será que pode mesmo dispensar? A Constituição não diz que o advogado é indispensável à administração da justiça? A conciliação não faz parte da administração da justiça quando é feita no âmbito do Poder Judiciário? Então, a importância de nós nos perguntarmos o que é uma teoria do processo e a partir de onde a teoria do processo, ela é de importância prática muito grande, ao que me parece. Gostaria de agradecer novamente e de convidar os senhores também a dividirem conosco suas reflexões. E eu falei menos de 5 minutos, hein? Todos os ambientes procedimentais, seja o que mais rende serviços não só à jurisdição, ou uma pretensa ideologia de distribuição de renda a fórceps pela mão forçada e forçosa de Sua Excelência, o juiz do trabalho. Eu gostaria também que vocês pudessem falar alguma coisa sobre... e o eleitoral também, não sei se algum de vocês tem familiaridade com o procedimentalismo eleitoral, mas, enfim, o civil aí está em sentido de, talvez, extrapenal, né, ou não penal. Bom, inclusive é uma oportunidade para falar um pouco mais, ou melhor, sobre seu pensamento, né? Porque é um dos primeiros que vem desenvolvendo essa aí, a noção de teoria unitária do processo. E é importante para quem está aqui, porque não vai ler isso em livros, né, por enquanto, que há vários autores que defendem isso e que há material na internet a respeito disso, né, caso pretendam, para os que estão aqui ou para os que estão nos assistindo. Material na internet sobre isso. A teoria unitária do processo seria a teoria garantista do processo, né, porque o processo é garantia. Essa é a premissa básica, a premissa constitucional básica. O processo é garantia. Garantia de quem? Do jurisdicionado. Contra o quê? Contra o exercício do poder. Então, é uma garantia que limita o poder. E isso, né, se espraia constitucionalmente para o âmbito procedimental, né? O Eduardo ele trabalha justamente com essa diferenciação. O processo é uma categoria constitucional e o que você tem não são ramos processuais, mas você tem a procedimentalização, a procedimentalidade civil, a procedimentalidade trabalhista, a procedimentalidade eleitoral, penal e assim sucessivamente. Então, fincada essa premissa, e aí vejam, né, o professor Tiago estava colocando aqui já alguns reflexos disso, né? Mas o que a gente já tem visto, já tem ouvido falar? Da cooperação no âmbito do procedimento penal, né? A cooperação do artigo 6º. E como é que é a cooperação? Como é que é a cooperação no âmbito do procedimento penal? Exato, né? Será que o Ministério Público vai cooperar com o réu, né? O réu vai cooperar com o juízo, né? Como é que o réu coopera com o juízo? Como, né? Como é que se compatibiliza isso com o direito constitucional, com aquilo que vem sendo maltratado, né? Que é o estado de não culpabilidade, né? Pois é, né? Mas não existe essa ressalva por parte dos autores. Eles não fazem essa ressalva de que isso é lege ferenda. Muito pelo contrário. O raciocínio de boa parte desses autores, e já a aplicação jurisprudencial, ela é gelata, portanto, né? Como se isso tivesse sustentação.
na lei. Mas observem que se eu trabalho com a noção de garantia constitucional, não me interessa qual é a procedimentalidade que eu estou tratando. Vai limitar o exercício do magistrado. Em absoluto que não interessa, né? Isso que foi questionado aqui. Né? E no âmbito do procedimento trabalhista, né? E a hora que a gente começar a aplicar a dinamização do ônus da prova no âmbito do procedimento trabalhista, né? E será que chega a dinamização do ônus da prova no âmbito do procedimento penal? Porque pensa-se, né, toda a construção processual, toda a construção do fenômeno processual é pensada infraconstitucionalmente. Vamos ver o que é comum, vamos ver o que eu posso aplicar a todos os ramos, tal. Quando a Constituição ela interdita uma série de debates. Esse é o ponto. Quando você parte da Constituição, você começa a interditar uma série de debates. Né? A cooperação me parece que é um deles. Né? Mateus, só te interromper. Na verdade, não é dinamização do ônus da prova, é dinamitação do ônus da prova. É dinamitação. Porque quem estuda o ônus da prova, valoração da prova, vai entender bem que, na verdade, isso daí é uma dinamitação. Perfeito. Porque isso daí não é... O Benabentos fala muito bem sobre isso daí, no sentido de que isso daí viola todas as garantias possíveis. O réu não tem opção. Ele é pensado exclusivamente com relação ao quê? Ao autor. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. Pois é. Por favor. Tem um texto do Eduardo, a meu ver, que também ilustra isso que eu estou colocando, que é a ideia de uma presunção de inocência civil ou uma pressuposição de inocência civil. Quem fala nisso? Pressuposição de inocência civil. Então, é uma construção a partir da Constituição, naturalmente. As construções processuais elas se dão a partir da Constituição, do devido processo. Né? Isso daí é imperdoável. Nós não falamos em Convenção Interamericana de Direitos Humanos, nós não conhecemos isso. Não se aplica aqui no Brasil, nem aqui se passa batido sobre uma série de coisas. Essa questão de que, na verdade, a presunção de inocência se aplica a todos os processos do trabalho, processo administrativo, isso já é falado há muito tempo. E nós não falamos. O Eduardo foi o que trouxe isso daí, esse balizamento. Nós não falamos, nós não estudamos os julgados da Convenção Interamericana, de direito europeu também, do direito do homem e da mulher. Nós não falamos, nós falamos em direitos fundamentais e não estudamos a fonte. Por sinal, aqui no Brasil, nós temos um pecado de teoria geral. Esse é um vício que nós temos. Aqui se fala em jurisprudência como se a fonte do direito tudo fosse jurisprudência. Então, nós temos um vício muito grande de origem, Mateus. A gente fala em processo, tudo, mas nós temos um problema seríssimo, filosófico aqui, de teoria geral do direito, na verdade. E deixa eu só complementar, porque eu lembrei aqui uma coisa. Olhando para a Convenção Interamericana, né, o professor Haroldo Plínio Gonçalves, ele, na sua tese, ele já colocava a insustentabilidade da noção de instrumentalidade. Né? O professor, que foi arguído, né, o professor Bretas pode falar isso melhor, foi arguído pelo professor Dinamarco. Né? Eu até acho que nós temos um apreço tão pequeno, até por aquilo que está aqui dentro, que falta muito mesmo para a gente enxergar a Convenção Interamericana. Quer dizer, a gente não tem apreço pelo artigo 5º. A gente se conforma em ouvir ministro do Supremo Tribunal Federal dizendo que a compreensão de garantia fundamental de liberdade ou de presunção ou pressuposição de não culpabilidade depende de uma complexa ponderação de valores. Como que um povo se conforma em ouvir que a Carta de Direitos Fundamentais não foi feita para ele entender? Não. Isso aí, para você entender, depende do cara conseguir ser ministro do Supremo Tribunal Federal para te explicar. Isso é um absurdo sem tamanho. E vejam, invariavelmente,
para a supressão do conteúdo da garantia fundamental. Isso do artigo 5º. E quantos, vamos falar, né, do pessoal da graduação, quantos terminam a graduação em Direito sem ler o artigo 5º inteiro? Eu sou caipira, eu sou do Mato Grosso do Sul. Lá, quando se compra um Você produto... está me copiando. Eu sou da província. Então, quando se compra um produto no Paraguai, nós somos vizinhos de Pedro Juan, lá quando você fala, e a garantia? Aí o vendedor fala, a garantia sou eu. É que nem no ministro do Supremo, mas a garantia sou eu. O professor Eduardo nos provocou sobre... Está funcionando? Sobre justiça forceps, né? Na justiça do trabalho. O juiz vai fazer justiça social. Eu me lembrei de uma resenha que eu fiz do Terebilov, Tadevosian e... Me ajudem. Terebilov, Tadevosian e Pulchinsky. Princípios da União... Isso, princípios da União da República Socialista Soviética. E a arbitragem dos soviéticos era vocacionada justamente a controlar a qualidade dos produtos na União Soviética. Então, o processo lá era usado para isso também. Não estou, evidentemente, comparando a justiça do trabalho a qualquer ato ditatorial soviético. Não é isso. Só estou mostrando como a ideologia e como a mentalidade coletiva gruda na instituição. Quanto ao que o Tiago falou da interpretação, o Supremo tem que falar o que é. Isso deriva muito, na minha opinião, e eu falo de novo de gnoseologia, é algo da filosofia que eu tenho estudado muito, né? O sujeito cognoscente pós-moderno. Eu ainda vou escrever um livro sobre isso. Quero escrever mesmo. Depois de Kant, Kant foi maravilhoso. O problema foi o que veio depois dele. Depois de Kant, com a Revolução Copérnica, né, como eles dizem, o sujeito foi para o centro do conhecimento e o objeto começou a transitar em torno dele. Então, como que isso chega no direito? Quem está no centro da gnoseologia é o jurista. A lei transita em torno do jurista. E a gente costuma ouvir falar sempre, não, a norma não está na lei, não é? A norma é resultado da interpretação que se imputa ao texto da lei. E quando a interpretação é do judiciário, ela é vinculante. Ou, como diria Kelsen, como que ele dizia mesmo, interpretação autêntica. Isso tem muito a ver com o que acontece no Supremo hoje, tem muito a ver com a filosofia pós-moderna. Eu daria o exemplo ainda, com todo respeito, mas falo abertamente, dos enunciados das jornadas de direito processual. Falo abertamente, eu sou contra a realização, não a realização em si das jornadas, porque estamos numa democracia, passamos tudo o que quisermos fazer, se for lícito, não é? Mas o que é um enunciado da jornada de direito processual? E quando ele é contra a legem? Pois é, a justificativa dos enunciados contra a legem, filosoficamente falando, está aí. Ensinar para os alunos que a lei, a baliza semântica do texto da lei, não carrega em si um sentido a priorístico. Olha, sujeito, ali tem uma cadeira na sua frente, não tem uma caneta. A lei está falando em X% de honorários advocatícios, seu juiz. Não faça justiça, aplique o CPC. Ou eu estou mentindo? Não existe juiz que reduz honorários de advogado? Estou errado? A gente vê isso muito por aí. Já vi dispositivo assim, arbítrio em 10%, 10 avos para um, 7 10 avos para outro. Na prática, isso significa o quê? 7% para um, 3% para outro. Por quê? Cooperação. Porque o resultado, ou melhor, a norma, na verdade, é o resultado que eu, intérprete, imputo ao texto. Talvez seja o caso de nós, do ramo processual, começarmos a priorizar o processo enquanto instituição, enquanto norma também. O a priori, às vezes, está no fruto do devido processo legislativo e não na arrogância, com todo respeito, de um intérprete. Tem anunciado de jornada de direito civil que muda o prazo de uso capião. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender. Para que não... E mais,
Ainda de novo em gnoseologia, o que é o enunciado de uma jornada? É sujeito cognoscente, ou objeto a ser interpretado? E quem que vai imputar sentido a esse objeto? E como que isso chega na sentença? São reflexões apenas para deixar aí ao público. Obrigado. Mania. Carlos Cócio tem um tratado sobre gnosologia de 1947. E ele fala que sem conhecimento não há ciência, sem ciência não há conhecimento, e sem conhecimento não há sentença. Tem um participante precisando do microfone. Ah, tá lá. Bom dia a todos. Eu queria, primeiramente, cumprimentar a mesa. E eu separei uma pergunta aqui para fazer e talvez mude um pouco o foco, que ela é mais voltada no direito processual civil, em específico, né? Eu sou aluno da professora Andresa, do mestrado na Uninter, e nas aulas dela a gente brinca por muitas vezes que o Código de Processo Civil de 2015 ele é bipolar, né? Porque se por um lado ele avaliza a realização de negócios processuais, por exemplo, concedendo autonomia às partes para desenvolverem ali, desenrolarem o litígio da maneira que eles acreditam ser conveniente. Por outro lado, se tem, por exemplo, o artigo 139, inciso 4, que dá poderes ilimitados ao juiz para promover toda e qualquer medida que o juiz julgue ser pertinente para fazer cumprir uma determinação judicial, inclusive aquelas de cunho pecuniário. Eu queria submeter essa noção que a gente tem de bipolaridade à mesa e questioná-los o que os senhores pensam a respeito e como pensar uma teoria unitária do processo ou uma teoria geral do processo a partir desses pressupostos. Muito obrigado. Bom, se eu já passo aí. Eu acho que, assim, o ponto é sempre partir da Constituição, na minha opinião, inclusive para avaliar o código, é isso que a gente deve fazer. E por que o código é tão bipolar? Na minha opinião, faltou para os caras tomar café junto. Não, porque você veja, é sério, você veja, é artigo 1015, você tem uma pretensão de limitação das hipóteses de cabimento de agravo, que assim, também é a falta da gente estudar história, né? O Código de 39 tinha essa pretensão. Aí depois aumentou o rol porque não tinha funcionado. E depois em 73 achou que é melhor não ter rol porque não tinha funcionado. Aí depois nós pegamos e falamos, fomos mudando, tudo mais, falamos, isso aí não está funcionando, tem que mudar isso aí. Então, vamos fazer o quê? Vamos fazer o que a gente tinha feito em 39, já tinha dado errado. Mas veja, aí o código, quando trata de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, se o juiz concede, a parte ré fica obrigada a recorrer, senão estabiliza. Vai falar que não faltou para esses caras tomar um pouco de café junto? Né? Bom, vou tentar responder. Me parece, aqui numa análise histórica, inclusive, ou sobretudo, que todos os nossos códigos, eles foram embebidos, né? Eles seguem um viés publicista, estatalista, a premissa do processo como instrumento do juiz. O código em vigor, idem, né? Ainda que no artigo 1º, ele fale em interpretar o código de acordo com os valores, né? Sabe-se lá o que são valores, né? Como é que se interpreta, como é que se apreende, e como é que, se tem normatividade ou não, né? Vamos para a parte gnoseológica. Se tem normatividade ou não, como é que eu vou aplicar isso? Né? Isso está no artigo 1º. Isso é uma coisa que não faz em absoluto nenhum sentido. Né? Mas ainda que você tenha ali normas fundamentais que, em certa medida, replicam ou espelham aquilo que está na Constituição. Em certa medida, que para mim o artigo 6º não tem nada na Constituição que sustente isso. Mas todos eles partem dessa mesma premissa, porque foi o que foi colocado aqui pela professora Natasha. Né? Na construção da teoria do processo, na construção das categorias do direito processual, na construção
ou consolidação do formalismo processual moderno, para usar uma expressão do Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, eu tenho a influência do Beelow e tenho, sobretudo, a influência do Franz Klein, né? Ele falava que o formalismo processual moderno veio com a codificação austríaca de 1895. E aí, por trás de todos esses autores, eu tenho a noção de processo como instrumento. Foi dito aqui pela professora Natasha, né? O Beelow, na obra, sobretudo, Lei e Magistratura, né? O professor Igor Hatz, ele explica isso muitíssimo bem em vários artigos e na sua tese de doutorado. E essa noção de processo como instrumento, ela perpassa a nossa processualística e o código atual. É isso que explica, veja, você falou em bipolaridade, é isso que explica, né, os vários dispositivos que conferem mais poderes ao magistrado ou que lhe mantêm num certo protagonismo. O 139, inciso 4º, é um exemplo claro, né, de um desses dispositivos. Ora, o processo é instrumento do Estado de jurisdição. Então, o processo é instrumento do juiz. Então, isso vai justificar ou isso vai explicar o artigo 139, inciso 4º. Obviamente que essa compreensão, essa interpretação é inconstitucional. Pelo menos, a mim não há dúvida em relação a isso. E eu não posso fazer o que se tem feito aqui a colar. Pegue o passaporte, né, do devedor. Né? Pegue o CNH. Daqui a pouco vão dizer assim, não, apreende o guarda-roupas dele, porque, né, ele não vai poder sair na rua. Ele vai ficar sem nada, ele vai ter que ficar em casa, né? E até que ele pague. Depois você devolve. Né? Então, assim, veja que o raciocínio, lógico que é um exemplo extremo, né? Mas o raciocínio, a lógica que está por trás é basicamente a mesma. É instrumento. É instrumento. Isso leva naturalmente ao protagonismo judicial. Mas aí se pensou, não, mas e as convenções processuais? Vamos dar esse tipo de estímulo. Mas não se quebrou a premissa do processo como instrumento. Por isso que fica essa miscelânea, esse carnaval. Né? E aí fica aquele negócio, é publicista ou é privatista? Né? Ou neo-privatista, que é uma expressão, é um termo para mim que não diz absolutamente nada. Mas a verdade é que você não consegue dar unidade para o código olhando para ele. Né? Na noção de código, no termo técnico, né? Codex, né? Você pressupõe o quê? Dentre outras coisas, sistematização. Né? Um código deveria ser sintético, sistemático e científico. E essa unidade, ela é necessariamente, a forma de você interpretar e compreender é a partir da Constituição. E a partir da Constituição é que você consegue superar esses problemas. Quando você olha só para o código, você vê esses problemas. Quando você olha para a Constituição, né, e isso é basilar, desde que se fala de constitucionalização do processo, né, do constitucionalismo contemporâneo. Então, quando você olha para a Constituição, você consegue superar esses problemas. Mas olhando só para o código, não. Mas olhando só para o código e pensando em questões históricas, você consegue entender por que é esse carnaval. Bom dia a todos. Eu quero, primeiramente, parabenizar a mesa. Profundas e belíssimas reflexões que vocês fizeram hoje. Muito obrigado. Eu, como não conheço a professora Andresa, o Tiago e a Natasha, vou me apresentar. Sou Henrique Mouta, primeira vez que estou participando, apesar de ser membro de muito tempo da BDPRO. E parabenizo o nosso presidente aqui, o Eduardo, também pelo evento e toda a diretoria. Eu queria fazer primeiro uma observação e depois uma indagação como professor e uma preocupação que tenho, especialmente com a graduação, e vejo que tem muitos alunos da graduação aqui. A observação é a seguinte, Marcelo, não é apenas enunciado do fórum, do CJF, não. Nós vivemos num mundo de enunciados interpretativos perigosos. Lembro, inclusive, de uma crítica muito interessante do professor Lenny Streck, numa das colunas que ele tem lá no Conjur, né? E nós vivemos nos juizados especiais com o FONAGE sendo lei. FONAGEF sendo lei. Vale mais do que a lei, vale mais do que o texto. Nós vivemos no TST com enunciados de OJs e enunciados das públicas e das privadas, das mais diversas situações jurídicas. Nós vivemos num STF que RERG vale mais do que a Constituição. E hoje a estratégia de quem advoga em Tribunal Superior é fundamentar tudo em repercussão geral e recurso extraordinário. Então, como nós falamos sempre, são tempos estranhos. Isso sem falar ainda do TSE, que o Gouveia mencionou aqui, que cada eleição tem regulamentações
muitas vezes, tem razão até mesmo da antiguidade da legislação eleitoral, que é outro ramo interessantíssimo. Mas eu queria fazer uma indagação para a professora Andresa, que eu concordo com as colocações que foram feitas aqui, e eu lhe pergunto o seguinte, professora Andresa, como nós vamos justificar a existência da teoria geral do processo quando em muitas instituições, não sei se é a sua na graduação, os alunos da graduação aqui podem concordar comigo ou não, muitas instituições tiraram a disciplina Teoria Geral do Processo do seu currículo obrigatório e colocam o processo civil com o TGP no segundo semestre. E o aluno começa com o processo penal já na teoria própria do processo penal. Então, como é que nós vamos justificar a permanência de uma disciplina que consiga dialogar com o processo civil e com o processo penal? Institutos como direito de ação, princípios, onde você tem que realmente verificar a pertinência de cada área de atuação. Eu atuei numa instituição que simplesmente não tinha teoria geral do processo. E que processo civil 1 era toda a teoria voltada para o processo civil. Talvez muito influenciado, né, Marcelo, com essa visão aí de teoria do processo como processo civil, levando em conta que a grande maioria dos autores de teoria do processo são autores de processo civil. Como a senhora colocou, eu também sou professor de processo civil, e muitos institutos nós transitamos naturalmente para o processo civil. Eu queria lhe ouvir um pouco mais sobre isso. Muito obrigado. Bem, eu vou passar a palavra, então, para a professora Andresa, e daí nós vamos concluir, porque nós estamos em cima do horário, e já pedi desculpas. Quem sou eu para não ter passado a palavra para o professor Roberto, pedir para ele não me excluir, né? Já pensou não deixar o vice-presidente falar, Deus que me livre, né? Professor, realmente essa é uma questão bastante complexa. Eu dou aula há 15 anos, 14 anos, e em uma das instituições em que eu lecionei, em uma das instituições, eu lecionei a disciplina de Teoria Geral do Processo. Era uma disciplina no 4º período, era uma disciplina de 36 horas, mas era uma disciplina de Teoria Geral do Processo. Só que eu lecionei, eu sou professora de Processo Civil. Então, o que acaba acontecendo? Invariavelmente, você vai para o processo civil, a teoria geral do processo civil. E essa é uma meia-culpa que eu faço, e desde a época em que lecionei essa disciplina, até porque eu não tenho contato com o processo penal, portanto, não me sentia habilitada a entrar em mais detalhes do processo penal. Tentei ser o mais neutra possível, mas a gente sabe que isso é um pouco difícil. E, realmente, na maioria das instituições, ou em quase todas, não existe mais a disciplina de teoria geral do processo. Existe uma discussão hoje, junto ao Ministério da Educação, para a mudança das diretrizes curriculares do curso de Direito. Inclusive, já foram aprovadas as novas diretrizes curriculares do curso de Direito. E, quando se fala em direito processual, se fala em direito processual civil, em direito processual penal, em direito processual do trabalho, não se fala em teoria geral do processo. Talvez haja, sim, a necessidade, então, de que grupos como o nosso, que a gente possa levar isso a quem, de fato, tem a competência para montar os currículos de direito, né, nas instituições, enfim. Talvez falte uma discussão para fora, né, das salas e dos eventos, e que isso seja levado a quem, de fato, pode construir as disciplinas ou construir as grades curriculares e as diretrizes dos cursos de direito. Realmente, hoje eu leciono a teoria de processo civil 1, teoria geral do processo, processo civil, 3º período. Realmente é bastante difícil de fazer com que os alunos compreendam a disciplina, porque não existe um preparo anterior e eles, de certa forma, acabam começando na disciplina muito cedo. Mas a sugestão que eu faria, a sugestão que eu faço, é que a gente possa, então, quem estuda um pouco mais a teoria geral do processo, quem concebe a teoria geral do processo, doutrinadores de teoria geral do processo, que a gente possa levar essa discussão adiante para as instituições mesmo, e a importância dessa disciplina. Eu imagino que seja mais ou menos por aí. Professor Marcelo, professora Andresa, professora Natasha, professor Matheus, uma honra estar com vocês aqui hoje. Professor Eduardo, muito obrigado. Professor Antônio, muito obrigado também por todo o trabalho que vocês tiveram para permitir que nós estivéssemos aqui. O evento promete muito. E eu saio dessa mesa aqui como uma criança encantada de pensar quanto que eu tenho ainda para estudar, quanto de gente que eu tenho para ler. Então, esses eventos são fabulosos, porque a gente volta para casa cheio de coisa para pensar, de coisa para aprender ainda mais, e de coisa para problematizar. Então, muito obrigado a todos que estiveram conosco. Uma honra estar com vocês. Obrigado, gente.